Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com estudos de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Estamos no capítulo 29, que trata das reuniões e das sociedades espíritas. Hoje iremos dar início ao item 335. E esse estudo será realizado na companhia deles. Paulo Renato, seja bem-vindo. Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Maria de Fátima Miranda. Muita paz. E, mais uma vez, do Pablo lá operando as nossas carrapetas. Graças ao Pablo é que esse programa vai ao ar. Se ele não estivesse ali cuidando disso, se fosse eu, Paulo Renato e Miranda para mexer naqueles botões ali, ia ser um desastre. Mas vamos lá. Pega aí o seu livro, o Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 335. Que trata aí das reuniões, das sociedades propriamente ditas. Paulo Renato está preocupado que o livro está acabando, mas eu tranquilizo a ele e a você que nos escuta. Quando acabar, acontece o quê, Miranda? Começa tudo de novo. Tudo de novo. Para ver se a gente aprende alguma coisa, né, Paulo? A gente vai lendo, relendo, lendo de novo, mas só Jesus, a gente lê, chega na hora de aplicar, a dificuldade ainda é grande. É porque a gente não sabe como convém saber. Exatamente. Como dizia Jesus, esse povo tem olhos de ver e não veem, tem ouvidos de ouvir e não ouvem. Mas vamos aprender a ver, né? Vamos aprender a enxergar e aprender a ouvir. Estamos aqui para isso. Sempre é tempo. Então vamos lá, o item 335, Allan Kardec diz o seguinte: já vimos de quanta importância é a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. Necessariamente, tanto mais difícil é obter-se essa uniformidade quanto maior for o número. Nos agregados pouco numerosos, todos se conhecem melhor, e há mais segurança quanto à eficácia dos elementos para que eles entrem. Tá. O silêncio e o recolhimento são mais fáceis, e tudo se passa como em família. Nós lembramos aqui que as primeiras reuniões, e Kardec participou de algumas, eram reuniões familiares, né? Eram reuniões realizadas dentro dos lares, porque não se tinha ainda instituições espíritas. A coisa ainda estava muito incipiente. A primeira foi a Sociedade de Paris. Né? A primeira, fundada por Allan Kardec, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não é isso? Então, por isso Kardec está até falando aqui dessa questão mais familiar, né? Realmente eram núcleos em que as pessoas se aproximavam mais por simpatia, por objetivos comuns, e isso, de certa forma, facilitava. E Kardec foi observando que conforme aumentava-se o número de pessoas, muitas vezes algumas curiosas, a coisa não fluía da mesma maneira. É até interessante perguntar, a gente dá uma pequena paradinha aí, nesse início do item 335, Paulo Renato, essas reuniões familiares, né? Algumas pessoas questionam a gente aqui na rádio, era muito comum grupos que se reuniam em lares, né? Os centros espíritas eram dentro dos lares. Isso não é mais adequado? As primeiras igrejas, ou eclésias, né, fundadas eram dentro de lares, nas famílias, em que os apóstolos faziam as suas pregações em praça pública, aqueles que se interessavam em algo saber mais se reuniam nos lares para discutir aqueles novos ensinamentos. Absolutamente nada é contra essa possibilidade de reunião dentro dos lares, especialmente se for para conversar sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aí a gente vai cair num ponto, digamos assim,
onde se reina mais paz, como Kardec sugere aqui, e no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, na questão moral, da abordagem da questão moral. Não discutir, não contender com opiniões pessoais fora dessa proposta da moral. Então, quando se trata de moral, discutir os ensinos de Jesus, nesse campo que a gente identifica como moral, é ótimo que os grupos se multipliquem. Né? Uma família que seja espírita, que se não todos, mas parte da família aceite fazer um culto no lar, em que se leia o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, pode muito bem e deve ser feito. E se puder chamar os vizinhos que compartilhem daquelas ideias, amigos, não é? É ótimo. Os benfeitores não recomendam a questão da evocação de espíritos, a evocação da reunião mediúnica. Eles não recomendam em caráter geral. Em situações particulares, a interpretação é outra, mas a gente está falando aqui em questão geral. Porque o lar, digamos assim, a convivência no lar não é uma convivência, cotidianamente falando, a mais adequada. Claro que há conflitos dentro de um lar, tirando as exceções naturais em tudo. Então, atrair os espíritos por evocação, né? Espíritos doentes, enfermos, para dentro do lar com uma proposta de reunião mediúnica, um tanto quanto perigoso, que a gente pode se ver sozinho tentando lidar com problemas que a gente identifica em nós e não consegue resolver e não vai conseguir resolver no outro. As pessoas citam o livro Mensageiros, da casa da Dona Isabel. Tudo bem, ela fazia, mas a Dona Isabel, os espíritos mostraram quem era a Dona Isabel, como ela conduzia junto com seu esposo Isidoro, que depois vem a desencarnar e se mantém vinculado a ela nos trabalhos. Mas é o que você falou, somente em situações muito específicas. E a Dona Isabel, os espíritos deixam claro que tinha uma vida moral de muito esforço, de muita dedicação no bem, o que o Paulo Renato muito bem lembrou, não é, infelizmente, o nosso caso aí. E mesmo no caso dela, os benfeitores não permitiam que ela visse, digamos assim, a vizinhança espiritual em torno dela. Ela via o que poderia ver para que se resguardasse a vida cotidiana dela, a vida do lar, que ela precisava viver, né? Então, montar uma reunião chamada mediúnica com a intenção de atrair espíritos, a gente vai desobsidiar, a gente vai tratar, vai doutrinar, a gente tem que pensar muito bem a esse respeito, no sentido de que saber se o ambiente do lar é aquele ambiente mais adequado para se tratar espíritos com essas características de enfermidade. Como não se trata tudo num posto de saúde, é verdade, muito precisa-se de hospital, então muitos dos nossos lares não são um hospital adequado a esse tratamento. É preferível a casa espírita, que tem toda uma organização espiritual, tem toda uma organização de entreajuda dos próprios encarnados, pessoas com mais sabedoria que a gente, que pode nos auxiliar num problema mais difícil de resolver. Então, as questões de evocação de espírita, as questões propriamente mediúnicas, elas devem realmente, para a segurança da pessoa e do seu lar, devem ser posicionadas dentro desse âmbito maior aí, que é a casa espírita. Mas na questão do evangelho é ótimo, e se o evangelho for conversado, for dialogado nos termos que deve ser do mais profundo respeito, sincero, mútuo, os benfeitores espirituais vão fazendo daquele culto um campo de desobsessão sem que a pessoa saiba. Então, espíritos enfermos, dentro do que o grupo possa oferecer, espíritos enfermos são conduzidos àquele grupo que é regular, que tem um horário certo, o dia certo, as pessoas não faltam, só não faltam entre aspas, né? Só faltam quando realmente não pode ir por um problema mais grave. Então, a questão da assiduidade, que a gente já viu aqui. Então, esse grupo regular, assíduo, se transforma aquelas pessoas ali em grandes trabalhadores do bem, e os espíritos benfeitores sabem que pode contar, né? Sabe que pode conduzir aquele espírito enfermo para aquele núcleo, porque sabe que naquele núcleo, por exemplo, a Miranda vai estar lá, porque naquele dia eu preciso dos conhecimentos da Miranda para que ela interprete determinado texto do Evangelho
não só para o grupo de encarnados, mas para aqueles encarnados que lá estão. O imenso grupo de desencarnados que ali estão. Mas se a Miranda, que pode interpretar bem o Evangelho, falta por qualquer motivo, como é que eles vão levar a pessoa necessitada de um esclarecimento específico? Então, no grupo do Evangelho do Lar, muitos do grupo se constituem de verdadeiras reuniões mediúnicas sem o serem na condição sem ter essa intenção. Sem o serem na condição de instalados. Instalado está o culto do Evangelho do Lar. Esse deve ser, a Casa Espírita faz isso, incentiva a reunião de Evangelho do Lar, que a pessoa às vezes não dá atenção. Vou fazer em casa, mas tem grande importância. Se esses núcleos se multiplicassem, a Casa Espírita atenderia possivelmente é verdade. Menos enfermos. Joana de Ângeles diz que quando um núcleo familiar estuda o Evangelho de Jesus, toda a vizinhança é beneficiada. Mas dentro dos padrões razoavelmente adequados. Exatamente. Você que está chegando aí agora, o programa que você está ouvindo é o Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Eu sou o Eduardo Araújo, estou na companhia do Paulo Renato e da Maria de Fátima Miranda. Nós estamos aí no início do item 335, aí na quinta linha, continuando aqui a leitura, depois que Allan Kardec diz que o silêncio e o recolhimento são mais fáceis e tudo se passa como em família, nesses núcleos menores, as grandes assembleias, continua ele, excluem a intimidade pela variedade dos elementos de que se compõe. Exigem sedes especiais, recursos pecuniários e um aparelho administrativo desnecessário nos pequenos grupos. A divergência dos caracteres, das ideias, das opiniões, aí se desenha melhor e oferece aos espíritos perturbadores mais facilidade para semearem a discórdia. Vamos parar aqui de novo, porque esse texto aqui é muito importante, Miranda. Kardec deixa claro que os espíritos perturbadores, aqueles mal intencionados, eles procuram encontrar no núcleo, né, no centro espírita, ali naquele núcleo que se congrega, as pessoas, e quanto mais pessoas ali estiverem, maior a possibilidade de brechas, de vulnerabilidade, para que eles utilizem dessas pessoas para levarem discórdia para dentro dos grupos. É o que nós vemos hoje em dia, não só dentro dos centros espíritas, como dentro das igrejas, sejam católicas, evangélicas, aonde tem ser humano, com as suas dificuldades, esses espíritos conseguem utilizar-se dessas brechas morais que nós damos acesso para levarem a divisão para dentro das instituições. E o nosso caso é bem comum, né? No nosso caso é bem comum por conta dessa nossa invigilância. Infelizmente, às vezes nós nos surpreendemos sendo convidados a refletir que a nossa conduta ideal é que seja a mesma, dentro e fora do lar. Às vezes, dentro da reunião, dentro da instituição religiosa, tem um comportamento exemplar. E fora, ou na rua, ou mesmo na família, destoa de tudo que está aprendendo ali. É a invigilância. Mas quando alguém consegue ser o mesmo dentro do lar, em sociedade e dentro da instituição, a dificuldade vai ficar evidente. Chega uma hora que ele vai ser convidado a percebê-la e corrigi-la. Né? Porque num grupo muito grande, você conhece as pessoas ali. Você não tem uma relação mais próxima com elas fora dali. Né? E por conta dessa nossa imperfeição, espíritos mal intencionados se prevalecem desses pendores que ainda carregamos para gerar cisânia, dificuldade e todo um sofrimento. É aquilo que falávamos outro dia. É muito lamentável quando nós escutamos alguns companheiros dizendo que saiu passando mal numa reunião, que saiu chateado, que saiu, quer dizer, na realidade, a gente vai estar sempre lidando com a situação nova, ou a nossa condição de homem velho evidenciado ali, mas o nosso objetivo saindo de casa para uma reunião é aprender como lidar com a nossa imperfeição. Ninguém se iluda que o objetivo da reunião em qualquer instituição religiosa onde o bem e o Evangelho do Cristo é trabalhado, não é nos capacitar para enfrentar a dificuldade do outro, não, porque a do outro é o departamento interno dele. É para lidar com a nossa dificuldade. E nos furtamos, às vezes, da oportunidade de nos perceber, né? Vestindo a lição, vestindo a mensagem no outro. É aquele culto
onde o companheiro, na hora do culto do evangelho, tudo que o evangelho fala ali, ele veste em alguém que está ali no culto, mas ele não reflete como é que ele está vestindo aquilo nele mesmo. Às vezes fala assim, poxa, o culto hoje foi bom, a paz de Natal servia para fulano, pena que ele não veio. Danado. É verdade. Pena que fulano não veio hoje, a página certinha para ele. Se o Paulo Renato tivesse aqui... Mas aí, Paulo Renato, ainda pegando esse trecho aqui, Kardec fala, né, que essa divergência dos caracteres, das ideias, das opiniões... nós somos assim, pensamos diferente, é natural que assim o seja. Mas Kardec diz que isso acaba gerando uma certa facilidade para os espíritos perturbadores em semearem a discórdia. É muito importante, né, aquele que está aí nos ouvindo, são pessoas que frequentam casa espírita, que lidam no dia a dia, sabem das dificuldades, das brigas, dos desentendimentos, disputa de poder, coisas que não deveriam acontecer, mas ainda faz parte da nossa realidade de espíritos imperfeitos. Como é que nós devemos nos portar, Paulo, para que a gente que não sejamos nós o motivo do escândalo, para que não sejamos nós essa porta aberta que os espíritos perturbadores utilizam para semear discórdia? E, por outro lado, complementa a pergunta, o que nós podemos fazer quando nós identificarmos algum companheiro que está servindo como essa brecha de vigilância para os espíritos perturbadores levarem discórdia para dentro da casa espírita? A gente se reporta novamente àquela questão de Kardec, quando ele fala lá no Obras Póstumas sobre a missão dele, a minha missão, que ele diz assim, me perdoe a leitura, ele fala assim, a Sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que, de boa fisionomia, na minha presença, pelas costas me golpeavam. Eu gosto muito dessa passagem, que é um desabafo, né, de Allan Kardec, mostrando o quanto que ele também teve que enfrentar dificuldades ali dentro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos. O Espírito Verdade, ele coloca essa nota porque ele confirmou uma previsão do Espírito Verdade, que havia dito para ele assim, as tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas, por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar luta quase contínua com o sacrifício do teu próprio repouso e de tua tranquilidade. Quer dizer, se na Sociedade de Paris, que se tinha o mestre Lyonês, como se diz, espírito de alto... Sanson do lado. São Luís, né? Santo Agostinho, Fênelon, espíritos realmente de uma envergadura espiritual muito grande, mas que é bom ressaltar, e eu sempre procuro pensar nisso, aquela pleiade de espíritos superiores, nenhum deles interferiu nisso, nessa característica pessoal. Eles poderiam ter criado embaraços para que um ou outro ali mais renitente, mais exclusivo, não frequentasse mais a reunião. Isso já aconteceu várias vezes. Mas não, ele de repente até facilitou o acesso deles à reunião. Por quê? É sinal que aquele grupo precisava aprender um com o outro. Aquele grupo estava ali não só para divulgar o espiritismo. E seria importante mostrar que não há privilégios. Que não o próprio codificador teve que enfrentar todas essas caracteres situações pessoais. Exatamente. Porque além... O missionário, como Kardec, né, além da tarefa em si, enquanto missão que ele traz, que ele tem que dar cumprimento, ele traz uma questão, digamos assim, que não é externa, digamos, da tarefa, mas uma questão interna, que é dele. Tem algo nele que precisa ser tratado, trabalhado, que o grupo favorece isso. O grupo que apresenta caracteres opostos, excesso de exclusivismo, excesso de privilégios, né, quer se dar privilégio, como ele fala aqui, que às vezes a pessoa, pelo título de posse, de sócio, acha que pode fazer tudo na casa espírita. Eu sou médio da casa espírita, eu sou associado da casa espírita. Então a pessoa julga que esse título pode dar a ela liberdade para se manifestar da maneira que bem entender no grupo, e isso acaba trazendo um problema sério de relacionamento. Mas todos nós temos que identificar em nós, diante dessa diversidade de caracteres, e que o grupo às vezes causa perturbação não só ao trabalho em si, mas na própria convivência,
O que nós temos que aprender com aquele grupo? O que aquele grupo pode me ensinar? De repente, aquele grupo, com aquela confusão toda, na manifestação dos seus caracteres individuais, de repente ele está me ensinando, falando para mim assim, que eu sou dirigente, fala assim, você tem que aprender a lidar com caracteres diferentes. Você tem que aprender a comandar, conduzir. Você não sabe fazer isso. Sem perder o foco, A sua casa, digamos, e os trabalhos cresceram porque todos trabalhavam em harmonia. Todos silenciavam diante das suas exigências. Você fazia, isso no campo hipotético, a gente está raciocinando. Você fazia o que queria, porque eram espíritos dóceis. Se Jesus tivesse continuado com os apóstolos, fatalmente eles iam retardar muito o seu crescimento espiritual. Sim. Então, de repente, Deus dá uma mexida na panela e tira as pessoas harmônicas, mas que precisam daquela convivência, daquelas lições. E aquelas pessoas vão trazer para nós um alerta que nós não tínhamos antes. Esse é o risco, aí resguardando a extensão da palavra, esse é o risco que uma casa que tem os trabalhos muito harmônicos corre. Uma casa aí na pessoa do dirigente. Porque às vezes a pessoa esquece do vigiar e orar. A casa vai indo tudo muito bem, tudo corre muito bem, aí começa a se delegar poderes absolutos a uma ou outra pessoa, né? Como a gente não conhece a pessoa a fundo, o trabalhador a fundo, embora seja dedicado, se a gente deu muita liberdade para ele se conduzir, se a casa tem 10 departamentos, vão ser 10 casas espíritas diferentes. Porque cada uma está agindo por si mesma, não tem uma direção única, não tem uma condução única. Aí a direção da casa espírita às vezes fala assim, está tudo bem na casa, não tem conflito. Está tudo bem porque individualmente cada um está fazendo o que bem entende. A hora que chegar alguém e falar, todos vamos nessa direção, aí que começar o problema. Porque o que ele fala aqui, cada um quererá fazer as coisas do jeito que fazia antes e que achava que era o correto. Não vão querer abrir mão daquilo que considerava a sua posição, para que trabalhasse, para que pudesse trabalhar em conjunto, em torno de uma ideia única, né? Quer dizer, essa eu entendo, né, que deve ser a nossa sempre luzinha de alerta, né, no nosso trabalho na Casa Espírita. Eu sempre falava isso, né, para o grupo que nós tínhamos. Era um grupo bom, um bom trabalho que nós desenvolvíamos. Mas eu falava, a gente tem que ter cuidado com isso, está tudo bom demais. Não é possível que tudo corra bem demais sempre. As coisas vão correr bem demais para que a gente aprenda, se fortaleça, porque a tempestade virá. Recolher energias. Virá. Aí, veio, né? Veio, o grupo se dissolveu. Porque pegou todo mundo distraído, igual as 10 virgens loucas que fala no Evangelho. Né? Sabe que vai acontecer, mas não acredita que vai acontecer hoje ou amanhã. E muitas vezes os benfeitores alertam. Eles vão dando os alertas, eles vão dando os recados. Mas como eles não violentam ninguém, deixa o barco correr. E aí quando vem o tsunami, o pessoal não está preparado. Porque está tudo correndo muito bem. A pessoa, a gente lê, vê, tem as instruções, mas a gente fala, não é possível, está tudo indo muito bem. Né? Mas o muito bem, as pessoas morrem, tem problemas, saem, vão embora e chegam outros. Se não encontrar uma estrutura sólida para conduzi-lo do jeito que o grupo anterior... Aí a gente começa a sentir o peso dessa divergência de caracteres. Mas um problema não é a divergência de caracteres no que diz respeito à administração da casa. É que a casa relaxou na sua vigilância. Isso. Nessa situação que foi citada sobre Kardec, eu lembro que tem uma parte que ele fala que nesses momentos ele procurava elevar-se acima da humanidade. Quer dizer, entrava em oração. Para não perder o foco, para tirar a lição das experiências, não é? E deixar os espíritos fazerem o trabalho deles. É isso aí. Chegamos ao final de mais um programa, agradecendo ao Paulo Renato, Maria de Fátima Miranda, a você, prezado ouvinte, que nos acompanhou. É um item muito importante aí, esse item 335 do Livro dos Médiuns. Nós não concluímos ele, estamos na metade, mas no próximo programa daremos continuidade. Muita paz a todos e até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio
de Rio de Janeiro, está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Boa noite, queridos amigos, que estamos de volta, com muito prazer em estarmos juntos nesse estudo. Vamos ao retrospecto do programa anterior. Nele demos continuidade ao estudo que hoje encerraremos, da matéria Escolhos dos Médiuns, ou seja, obstáculos que os médiuns encontram no seu exercício mediúnico. Matéria essa inserida por Kardec no exemplar de fevereiro de 1859 da Revista Espírita. Ficou claro que a maior brecha que um médium abre para um espírito inferior é o orgulho, que o leva a uma crença cega no que julga ser um protetor espiritual. Kardec dá seu testemunho de que presenciou a queda de muitos médiuns que tinham excelentes faculdades mediúnicas. No final do programa anterior, lemos trecho no qual Kardec menciona a resistência que os médiuns orgulhosos, sob a ação do espírito mistificador, opõem às pessoas que podem esclarecê-los, o que lamentavelmente ocorre ainda hoje. Lamentavelmente, ainda hoje, há médiuns que não aceitam quando uma pessoa procura conversar com ele a respeito de que possa haver a hipótese de aquele espírito não ser tudo aquilo que o médium pensa que o espírito é. Vamos continuar então o estudo da matéria na Revista Espírita de fevereiro de 1859. Vamos às páginas da revista. Se insistimos longamente sobre este ponto, foi porque nos demonstrou a experiência, em muitas ocasiões, que isto constitui umas grandes pedras de tropeço para a pureza e a sinceridade das comunicações dos médiuns. Diante disto, é quase inútil falar das outras imperfeições morais, tais como o egoísmo, a inveja, o ciúme, a ambição, a cupidez, a dureza de coração, a ingratidão, a sensualidade, etc. Cada um compreende que elas são outras tantas portas abertas aos espíritos imperfeitos, ou pelo menos causas de fraqueza. Para repelir esses espíritos, não basta dizer-lhes que se vão, nem mesmo basta querer e ainda menos conjurá-los. É necessário fechar-lhes a porta e os ouvidos, provar-lhes que somos mais fortes, o que seremos incontestavelmente pelo amor do bem, pela caridade, pela doçura, pela simplicidade, pela modéstia e pelo desinteresse. Qualidades que nos atraem à benevolência dos bons espíritos. É o apoio destes que nos dá força. E se estes, por vezes, nos deixam a braços com os maus, é isso uma prova para a nossa fé e para o nosso caráter. Novamente, Kardec menciona sua experiência com muitos médiuns. Ele viu, ele presenciou. Certamente ele tentou ajudar muito médium nesta situação e não conseguiu.
O orgulho é a grande peça de tropeço, ele repete. Agora ele menciona outras pedras de tropeço, outras características que podem dificultar a caminhada do médium. Ele relacionou egoísmo, inveja, ciúme, ambição, cupidez, dureza de coração, ingratidão, sensualidade. Então tudo isso atrai evidentemente os maus espíritos. Atrai os maus espíritos. E Kardec também ressalta que para afastar o espírito inferior, não basta a gente querer, nem basta que a gente diga ao espírito, sai, deixa o médium. Não é assim, com essa facilidade. E muito menos ainda conjurá-los. Há uma tendência das pessoas que se veem em abraços com o problema de algum médium, de uma manifestação de um espírito, de fazer aquela maneira que foi muito, digamos assim, prática e muito usual nos primórdios do espiritismo, que principalmente aqui no Brasil, mas que hoje em dia já não se deve adotar. É procurar misticamente se dirigir ao espírito. Meu irmão, você está fazendo uma coisa totalmente fora da lei de Deus. Então eu vou lhe pedir que em nome de Jesus você deixe o médium. Há uma pretensão muito grande, gente. A pessoa pode fazer isso com a maior boa vontade, com amor no coração, mas a gente se arvorar em falar em nome de Jesus, nós não podemos ainda ter esta delegação para espantar espíritos em nome de Jesus. Ainda vai levar muitas reencarnações para nós podermos ostentar tamanha autoridade moral. Então, a gente tem que falar ao espírito com doçura, enfim, mas falando a inteligência do espírito. E de preferência, se há um lugar que não é para espírito se manifestar, a gente tem que, com bonitinhos modos, mas com firmeza, nos dirigir ao médium, não ao espírito. Meu irmão, olha, agora não é lugar de estar recebendo espírito. Você imaginou, você está aqui no trabalho, fazendo o seu serviço, ganhando o seu salário pelo suor do seu rosto. Você fica permitindo que um espírito venha e tome você em pleno expediente? O que é isso? Não pode, meu companheiro. Então nós não devemos conjurar espírito, né, dentro assim dessa feição bíblica de que nós vamos espantar os demônios. Isso é uma atitude perigosa de falta de humildade. Então Kardec dá o remédio fácil para nós nos vermos livres dessa ação dos espíritos. Fechar-lhe as portas, a fechar as portas aos espíritos inferiores. E aqui, quando ele diz fechar as portas, ele está se referindo, evidentemente, ao médium, não é? Como é que ele vai fechar as portas? Como é que o médium não vai permitir brechas para a incursão de espíritos inferiores? Ele exercer a sua mediunidade por amor ao bem, com caridade, com doçura, com simplicidade, com modéstia, com desinteresse. É isso que vai impedir que um espírito inferior vá dominar um médium, vá fascinar um médium. É ele, médium, ter esta postura. E nós vamos acrescentar, não está no texto da Revista Espírita, mas nós vamos nos atrever, porque Kardec falou isso antes, e de vez em quando fala isso em todas as suas obras. Conhecimento da doutrina e da mediunidade. Conhecimento da doutrina e da mediunidade. Nós, para lidarmos com comunicações mediúnicas, quer na qualidade de médiuns, quer na qualidade de experimentadores, de dirigentes de reunião, nós temos que saber daquilo que nós estamos fazendo, o que é aquilo, como é que aquilo se processa, como é que aquilo se realiza, enfim. Como se costuma dizer, a gente tem que ser do ramo. Como
Como vimos, Kardec alerta que, por vezes, os bons nos deixam lidar sozinhos com os maus a título de prova da nossa fé e do nosso caráter. E aqui nós vamos rapidamente contar um caso muito interessante de um médium famoso lá em Minas Gerais, de Leopoldina, em Minas Gerais, o nosso querido irmão já desencarnado, Oldemar Montenares. Tivemos algumas vezes com ele pessoalmente. E o Oldemar era um médium bom, muito bom médium, uma pessoa muito caridosa. Era barbeiro, como o Inácio Bittencourt, também um grande médium, o foi. E de vez em quando o destacamento policial da cidade mandava um soldado ir lá pedir ao Oldemar para ir lá resolver um assunto, porque o preso estava manifestado, estava lá com demônio. Então... E o nosso irmão Oldemar ia lá e tinha um rendimento muito bom, ele ia lá e resolvia. Até que um dia, nós não estamos difamando não, porque ele que nos contou isso na casa dele. E lá para as tantas ele estava lá cortando um cabelo, chegou um soldado: olha, Oldemar, olha, o delegado pediu para o senhor ir lá, tem lá um endemoniado, mas olha, eu vou lhe dar uma sugestão, esse o senhor não vai não, hein? O senhor não vai não, porque esse vai ser difícil. O senhor quer que eu diga lá que o senhor não pode? Não, eu vou sim. E aí o soldado voltou e o nosso Oldemar, companheiro, lá que estava cortando o cabelo, de vez em quando ele me chama, eu vou lá, faço uma prece, tal, resolvo. Olha só o perigo. E lá foi o Oldemar depois, acabou de cortar o cabelo e tal, foi lá expulsar o demônio do preso que estava lá na cela. Quando ele entrou na cela, o preso estava agachadinho, quietinho lá no canto. Ele chegou, meu irmão, quando ele chegou perto, aquele irmão em Cristo voou no pescoço do Oldemar, segurou mesmo para valer, foi aquela gritaria, delegado, praça, sargento, todo mundo ali batendo no homem, o homem não largou, de repente ele deu um grito, caiu. Oldemar se ajeitou, acertou lá a sua roupa, que devia estar bem amassada, enxugou o suor, que devia estar suando frio, e ficou quieto. À noite tinha reunião no centro. Quando terminou a reunião, ele perguntou a algum companheiro da espiritualidade: quer nos dizer alguma coisa? E ele, então, melhor dizendo, uma senhora, uma médium, que eu conheci pessoalmente também, semi-analfabeta: senhor Oldemar, tem um espírito dizendo uma coisa aqui pro senhor, mas eu acho que eu não vou falar não, o senhor não vai gostar não. Não, pode falar, minha filha, o que foi? Aí ele está dizendo o seguinte: o senhor da próxima vez, o senhor não vai assim tão cheio de si para fazer um trabalhinho que o senhor consegue fazer, porque o senhor é muito bem assistido pela parte espiritual. E eles deixaram o homem voar no seu pescoço para lhe dar uma lição, que o senhor estava muito cheio de si, muito metido. Ele ficou quietinho, muito quietinho, e depois confessou o seguinte, que quando ele viu que não dava para se livrar, ele falou: meu Deus do céu, toma conta da minha família. E aí a pátria espiritual deu lá o socorro que ele precisava. Então, quando a gente quiser se meter a espantar espírito, quando a gente quiser conjurar espírito, vamos ter muita, mas muita humildade, meus queridos irmãos. E se a gente não conhece razoavelmente bem o que é aquilo, não vamos nos meter, não. Vamos chamar alguém que tem experiência no assunto. Vamos continuar, queridos irmãos, na Revista Espírita de fevereiro de 1859. Matéria muito boa essa matéria, atualíssima. Que os médiuns não se arreceiem demasiado da severidade das condições de que acabamos de falar. Estas são lógicas, havemos de convir, e seria erro desanimar.
É certo que as más comunicações que podemos receber são índice de alguma fraqueza, mas nem sempre sinal de indignidade. Podemos ser fracos, mas bons. Em qualquer caso, temos nelas um meio de reconhecer as próprias imperfeições. Já dissemos no outro artigo, foi um artigo anterior que Kardec fez na Revista Espírita, que não é necessário ser médium para estar sob a influência de maus espíritos que agem na sombra. Com a faculdade mediúnica, o inimigo se mostra e se trai. Ficamos sabendo com quem tratamos e podemos combatê-lo. É assim que uma comunicação má pode tornar-se uma lição útil, se a soubermos aproveitar. Então Kardec diz que a severidade e a lógica daquelas recomendações rigorosas que ele faz não devem desanimar o médium. Que, afinal de contas, as más comunicações realmente elas indicam alguma fraqueza do médium, mas não quer dizer que signifique que o médium é um médium indigno, nada disso. Às vezes o médium não tem facilidade de lidar com o espírito, não tem facilidade de impedir que o espírito atue maleficamente sobre ele, mas é uma pessoa de caráter, uma pessoa de bom coração, uma pessoa séria, etc., mas que tem aquela dificuldade ali de se submeter, melhor dizendo, de não se submeter a uma influência inferior de um espírito que quer prejudicá-lo, que quer fazê-lo perder-se no uso da sua mediunidade. Então, isso não deve desanimar o médium, essas dificuldades todas, esses escolhos, esses obstáculos, tudo isso deve dar ao médium, sim, aquela responsabilidade. Ele tem que ter a maior responsabilidade por procurar ter todos esses cuidados e toda essa postura de seriedade, de elevação, de propósito que Kardec recomenda. Kardec, ao mesmo tempo que diz que não é preciso a gente ter uma mediunidade frisante, à mostra, para os espíritos agirem sobre nós. Mas ele diz que a faculdade, quando ela é assim flagrante, ela permite que o espírito se mostre, se traia. É meio chocante, por exemplo, quando algum médium ele é tomado por um espírito que o joga no chão e lhe dá convulsões. Realmente um fato chocante, um fato que principalmente as pessoas que não estão acostumadas ficam muito até impressionadas com aquilo. Mas quando o espírito faz isso, é um grande ganho para o médium. Por quê? Porque fica absolutamente explicitada aquela ação inferior do espírito. Fica claro, então, que realmente aquele espírito não é um espírito superior, é um espírito que precisa ser encarado com o alto grau de necessidade espiritual em que ele se encontra. Porque um espírito que chega ao ponto de fazer uma coisa dessa com o médium, ele é um espírito que está tão distanciado do bem, ele é um espírito que está tão desinformado a respeito do bem, que ele é tão necessitado de ajuda, de amparo, quanto o médium, ou mais ainda, porque ao invés de ele estar na pátria espiritual, num trajeto de evolução e de conquistas espirituais, ao invés disso ele está aqui causando um malefício dessa ordem. Então, é uma lição útil, como disse Kardec. Vamos ler então os dois últimos parágrafos da matéria da Revista Espírita de fevereiro de 1859, um pouco mais longo e o último, o curto, que fecha a matéria. Seria injusto, aliás, atribuir todas as comunicações mais à conta do médium. Falamos daquele que ele obtém sozinho, daquelas comunicações que ele obtém sozinho e fora de qualquer outra influência, e não das que são produzidas num meio qualquer. Ora,
Todos sabem que os espíritos atraídos por esse meio podem prejudicar as manifestações, quer pela diversidade de caracteres, quer pela falta de recolhimento. É regra geral que as melhores comunicações ocorrem na intimidade, num círculo concentrado e homogêneo. Em toda comunicação acham-se em jogo várias influências: a do médium, a do meio e a da pessoa que interroga. Vamos fazer um parênteses, são os 3 atores daquele acontecimento, daquela realidade que está se processando ali. O médium, as pessoas que compõem o meio, os espíritos desencarnados que estão ali, e a pessoa que interroga, que dialoga com o espírito através do médium. Continua Kardec. Essas influências podem reagir umas sobre as outras, neutralizar-se ou corroborar-se. Isto depende do fim a que nos propomos e do pensamento dominante. E vem novamente o parênteses, novamente o comentário de Kardec, sobre a sua experiência. Vimos excelentes comunicações obtidas em reuniões e com médiuns que não possuíam todas as condições desejáveis. Neste caso, os bons espíritos vinham por causa de uma pessoa em particular, porque isso era útil. Vimos também mais comunicações obtidas por bons médiuns, unicamente porque o interrogante não tinha intenções sérias e atraía espíritos levianos que dele zombavam. Então, como vimos, nós temos 3 variáveis interferindo no resultado das comunicações: o meio, o médium e a pessoa que interroga. Quer dizer, hoje, numa linguagem de hoje, 2004, a pessoa que está ali dirigindo os trabalhos, o interlocutor que vai falar com o espírito, que vai conversar com o espírito com um objetivo qualquer, desde uma experiência puramente científica até um trabalho de desobsessão para esclarecer os espíritos inferiores para que eles deixem de prejudicar as pessoas. Então, essas 3 forças, digamos assim, interagem, reagem umas sobre as outras. E ou podem neutralizar-se, e a reunião não dá resultado nenhum, ou então dá resultados catastróficos, ou então corroborar-se, harmonizarem-se, e com isso, então, se obterem resultados muito bons no trabalho mediúnico que se realize. Kardec fala de excelentes comunicações através de médiuns sem condições desejáveis. E ele indica o motivo: necessidade de uma determinada pessoa. Aquela pessoa está precisando daquela assistência, está precisando daquela mensagem. Então, é como disse Kardec em um dos seus livros, quando o espírito não tem um Stradivarius, um violino afinadíssimo, de primeira qualidade, ele toca no instrumento que está disponível. Depois ele fala nas más comunicações obtidas por bons médiuns, e que normalmente a culpa, digamos assim, está no dirigente, em quem está ali conduzindo a reunião e que está se utilizando da faculdade do médium com algum fim que não seja útil, um fim que não seja sério. Vamos encerrar o programa e o estudo da matéria com o curtíssimo parágrafo com que Kardec a encerra. Tudo isto requer tato e observação, e compreende-se facilmente a preponderância que devem ter todas essas condições reunidas. Muita saúde, muita paz, uma semana muito boa para todos vocês. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.